Olá, boa tarde. Prazer ter você aqui conosco nesse sábado. E a gente segue aqui a nossa sequência, né? Dos entrevistados, dos homenageados desse ano, da 7ª edição da Premiação Saúde e Vida. E é com muito carinho que eu recebo hoje ela, que também, né, foi super indicada pelo trabalho bacana que ela faz, não só aqui em Itaperuna, viu? Mas em Pádua, no Hospital Santa Mônica. Olha, falar de qualidade de vida, falar de idade, eu não falo terceira idade, né? A melhor idade tem que ser cuidado com todo carinho por quem entende. E conosco aqui está a doutora Poliana Martins, geriatra. Prazer, querida, recebê-la. Parabéns, viu? Obrigada. Isso é bonito. Obrigada. Fala um pouquinho de você, doutora. Doutora Poliana, eu sei que é de Itaperuna. Sou de Itaperuna, nascida e criada em Itaperuna, né, Glaucia? Isso. Mas, assim, primeiro eu tenho que agradecer, né? Aí agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho, né, da minha trajetória, tentando falar um pouquinho aí da importância, né, da gente cuidar bem do idoso, tá? Então, eu estou começando essa caminhada minha agora dentro da geriatria e, assim, está sendo muito gratificante eu conseguir seguir, né, em cima de uma medicina que, de fato, eu acredito, tá? É uma medicina humana, uma medicina, assim, próxima das pessoas, tá? Então, está sendo muito, assim, eu estou colhendo muitos frutos positivos e eu tenho ficado muito satisfeita com isso, tá? E, assim, eu sou de Itaperuna mesmo, né? Eu sou mãe de 2 filhos lindos, tá? O meu menino mais velho está com 18, o mais novo... Nossa, rapazão já, tá, né? O mais novo está com 13. E eu me formei, né, no final de 2021, tá? E logo em seguida eu entrei na medicina de família. Eu fiz a residência médica, né, de medicina de família e comunidade. E eu costumo falar que a medicina de família, ela proporciona a gente, né? Ela dá esse privilégio da gente conseguir acompanhar todos os pacientes em todas as faixas etárias. Então, foram 2 anos aí muito bacanas que a gente atendia desde da criança, a gestante, ao adulto jovem, ao paciente idoso. A gente fazia muitas visitas domiciliares, semanalmente também, pacientes acamados, muitas vezes pacientes que não tinham condição, tinham alguma limitação, que não conseguia sair de casa para poder ir à unidade de saúde, né? Então, a gente fazia regularmente naquela área, mas, assim, atrelado a isso também, eu, por fazer, né, essas visitas e, assim, atender paciente de todas as idades, eu comecei a perceber que a gente tinha, né, um número muito maior, né, de pacientes idosos, pacientes, né, acima de 50 anos, com algumas doenças crônicas. E, assim, eu decidi me aprofundar mais, né, sobre essas, vamos dizer, essas particularidades, né, do atendimento ao idoso. Eu quis entender mais sobre o processo de envelhecimento, né? E eu decidi fazer essa pós-graduação na geriatria e agora é onde eu estou realmente seguindo. Sou professora universitária também, né? Eu dou aula na Faminas e Muriaé, dou aula na FAMESC também em Bom Jesus, inclusive. Eu sou muito grata a essas 2 instituições que têm o meu maior respeito, tá? E eu sou grata pela oportunidade, sou grata por eles terem me aberto as portas, né? Terem acreditado em mim, né? E se hoje eu estou aqui, né? Se eu estou seguindo esses passos dentro da geriatria, eu devo muito a eles também, porque me fizeram crescer como pessoa, me fizeram crescer como profissional. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, então estar aqui hoje também para mim acaba sendo um desafio, né? E, assim, só para a gente tentar, né, resumir isso daí, né, Glaucia? E, assim, ao longo da residência, eu comecei a perceber o quanto que a medicina de família e a geriatria, elas caminham juntas. Tá? Justamente por exercer uma medicina humana, uma medicina centrada na pessoa, né? Uma medicina individualizada, né? E aí eu decidi me aprofundar e entender mais sobre isso. Que bacana. E com certeza, né, a gente só agradece, porque hoje em dia, doutora, eu me lembro, né, quando eu era pequena, né, há pouco tempo, né? Não tem muito tempo isso. Eu olhava uma pessoa de 50 anos, de 60 anos, né? Era aquela pessoa, assim, que tinha mesmo aquela marca do tempo,
parecia que eu falava assim, gente, quando eu tiver 50 anos, sabe? Era aquela característica da vovó mesmo, cabelo branco, aquela coisa toda. E hoje a gente vê, né? Eu tô com 55, mas eu tenho irmãs de 70 e tal, e tá super bem, que eu olho e falo assim, nossa, que bacana. E mesmo diante, assim, de uma alimentação que era diferente da época dos nossos avós, a qualidade de vida em termos de, tipo assim, a pessoa, por exemplo, ela para comer uma galinha, ela tinha que ir lá matar a galinha, depenar a galinha, aquela coisa toda. Hoje tudo mais fácil, né? E mesmo assim a gente vê que a mulher, né, nós, né, estamos envelhecendo de forma mais saudável, né? O que se atribui isso? Então, a gente está tendo, como eu sempre falo, né? A gente está tendo muito acesso, né? As pessoas estão se conscientizando mais, né? Sobre uma boa alimentação, uma prática regular de atividade física, né? Uma boa noite de sono. Então, isso tudo vai influenciar diretamente. E as pessoas hoje, elas estão querendo viver mais e melhor. Com qualidade de vida, exatamente. Eu achei muito interessante o final dessa novela que teve agora da Odete Roitman, né? Porque eu não, na época eu era muito jovem, mas quando a gente tinha a Odete Roitman lá atrás, né, que era aquela atriz Beatriz Seigal. Então você vê a Odete Roitman de hoje, né? O quanto a mulher hoje ela está mais empoderada, né? Então, assim, eu acho que as pessoas elas estão procurando envelhecer e elas estão tendo a consciência de que elas precisam envelhecer bem, né? A questão não é você envelhecer, mas é como você vai envelhecer. E é aí que entra o papel do geriatra. Exatamente. A partir de que idade o certo da gente já buscar esse apoio, né, de um geriatra, doutora? Porque às vezes a pessoa só pensa assim, geriatra é só para 70, 60. Pois é. Mas não é, né? Não é. Eu costumo falar que o nosso papel, né, Glaucia, ele vai além de tratar doenças, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que acredito plenamente sobre longevidade, né? Então, quanto antes você investir nisso, né, nessa condição, mais chance você vai ter, né, de viver melhor, de viver sem depender dos outros, né, de viver com autonomia, com dignidade. Sim. Tá? Então, eu costumo falar que isso não tem uma idade certa, tá? O quanto antes a gente investe nisso, mais benefícios a gente tem, né? Eu costumo até falar que é como se fosse uma poupança, tá? O quanto antes você começa a investir, né, mais ganhos aí a gente vai ter com o tempo. Com certeza. Né? E hoje, doutora, a maior queixa, né? Hoje eu vejo que as pessoas já procuram o geriatra não só quando está doente, né? Estão buscando realmente essa qualidade de vida. Mas conta aqui para mim com relação ao idoso, né? Quais são, assim, os principais problemas que acometem os nossos idosos hoje? Então, doença, né? Eu falo até da minha prática, né? Mas a gente vê os pacientes com muitas doenças crônicas, né? Que a gente tem controle, a gente tem acompanhamento, hipertensão arterial. Tudo que vem já da mocidade. Eu sempre falo, a gente não vai envelhecer de uma hora para outra, né? Isso aí é um processo lento, né? Mas existem maneiras que a gente consegue otimizar isso, né? Através de prevenção, através aí de detectar, né, alguns fatores de risco, detecção de fragilidade. Então, você consegue otimizar esse processo, tá? Mas o que a gente vê, né, eu vejo na minha prática aí, né, são pacientes com depressão, com ansiedade, né? Às vezes isso assim, eu digo para você que isso é muito prevalente, né? Além dessas doenças crônicas, né, a hipertensão, a diabetes, o sobrepeso, a gente vê esses pacientes, isso está sendo muito comum de uns tempos para cá dentro do consultório, dentro pelo menos assim da minha prática clínica, tá? E, doutora, no caso, né, o que significa, na sua opinião, na prática, né, envelhecer com qualidade de vida? Então, se eu pudesse resumir em uma pequena frase, é manter a autonomia,
tá? Eu acho que na prática é isso, é a gente manter esse bem-estar físico, o bem-estar emocional. A gente sabe que existem algumas mudanças, né, com a idade, isso é natural, isso é fisiológico, né? Hormônio que deixa de produzir. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender o que é fisiológico, o que faz parte, o que é o processo natural do envelhecimento. Mas, na prática, né, eu acho que a gente conseguir fazer as nossas atividades ali do dia a dia com independência, tá? Isso a gente fala, né, novamente, né, sobre o básico que funciona, uma boa alimentação, uma prática regular de atividade física, né, manter vínculos, ter projetos de vida, tá? Sonhos, né? Sonhos, justamente. Então, eu acho que todos esses fatores unidos, né, andando em conjunto, eu acho que qualquer paciente ele vai conseguir envelhecer, né, com qualidade, com longevidade, com vitalidade. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Doutora, geralmente, né, a partir dos 60 anos, né, começa, igual você falou, começa a aparecer, né, as consequências de uma vida que teve aí maus hábitos, maus costumes, né, como o cigarro, a bebida, o sedentarismo, né, são vários fatores que a hora a conta chega, né? Mais cedo para uns, mais tarde para outros. Mas, geralmente, vamos colocar aí em torno de 50, 60 anos, né? Quais seriam, assim, os exames que são necessários? Porque muita gente pensa que você tem que fazer exames uma vez na vida, outra na morte. Ou só buscar fazer os exames quando está doente, apresentando alguns sintomas já. Isso é frequente. Frequente. Né? É frequente. Mas eu penso assim, né, Glaucia? Se a gente puder pensar, né? E quando eu falo alguns exames fundamentais, né? A gente não fala a partir de 60 anos, porque muitos exames a gente precisa começar a fazer bem antes dos 60. Mas, bem rapidamente, se a gente estiver diante de um paciente e não é acima de 60, né? A gente tem que avaliar a pressão arterial, a gente precisa avaliar a função renal, a gente precisa avaliar a glicose, tireoide. E tem a questão também dos exames, né, de rastreio ali, que são os exames preventivos, que são específicos, né? Tem a mamografia, tem a colonoscopia também, né? A gente tem o preventivo. Então, assim, é muito específico, né? A gente sabe que existem várias idades ali para a gente poder estar começando a fazer esses exames. Mas, de coração, eu já adianto, não é a partir dos 60. A gente precisa cuidar muito antes. Muito antes. Muito antes. Doutora, uma coisa que acontece muito quando as pessoas, às vezes, perdem, né, o esposo, ficam sozinhas, optam por não ter um outro parceiro, né? Principalmente as mulheres, elas acham que elas não precisam mais fazer exames como mamografia, exame do Papa Nicolau. Isso aí é um tabu que a gente precisa quebrar, né? Porque até o fim da vida a pessoa tem que estar fazendo, doutora? Então, existem algumas idades, né? Assim, a gente tem uma certa idade para começar a mamografia, né? Ou a depender de cada caso, né? Se você tiver, por exemplo, história na família, esse rastreio talvez seja necessário, né? A gente começar um pouco antes, né? O Papa Nicolau, né? Que hoje a gente nem está falando mais em Papa Nicolau, tem um outro exame que agora a gente está lançando mão dele, mas tem algumas idades e tem alguns critérios, né, para a gente fazer. Começa numa certa idade, para em certa idade. Então, cada caso é um caso, a gente precisa ouvir, e para isso a gente precisa ouvir a história, né? A gente precisa conhecer se tem história na família, né? Então, é todo um diálogo que a gente tem que ter com o paciente, com o acompanhante, com o familiar ali, né, para a gente se basear naquilo ali para tomar as decisões, né? Hoje a gente tem aí os exames de colonoscopia, né? Que diz que é muito importante. Que são exames que qualquer pessoa, hoje é um exame de rastreio, né? A gente consegue prevenir lesões, né, de câncer do colo do útero através da colonoscopia. E todos os pacientes, né, independente de fatores de risco ou não, mas todos os pacientes acima de 45, 50 anos têm que fazer, né? E também existe um tabu com isso. Sim, né? Existe. Isso é muito grande. Assim, a minha prática hoje, quando você fala em colonoscopia com o paciente,
Nossa, mas eu não quero, eu não vou fazer. E assim, a gente para um tempo, a gente explica, né, os riscos, os benefícios, a importância, né, e reforça que a gente precisa fazer. É o único exame que a gente consegue, de fato, né, observar e avaliar o intestino. Então, é muito, muito importante. A gente nota que tem, ultimamente, né, tem dado muitos casos de aumento de câncer de intestino. De colo. A gente costuma falar que é o câncer do estilo de vida, né? né? Do estilo de vida. Está bem prevalente. Doutora, como a senhora vê a questão da consulta com a família? Porque eu sei que a família é a primeira a sentir que algo está diferente. Tipo, esquecimento, demência, o próprio Alzheimer, que a gente sabe que não tem cura, né? Eu vejo que a família é a primeira, né, a estar ali atenta àquilo. Quais os sinais que esse idoso mostra que está aí acontecendo algum esquecimento, sendo que esse esquecimento, às vezes, pode ser um esquecimento normal ou um esquecimento que a pessoa precisa, tá além, eu tenho que buscar ajuda. Isso é uma coisa, né, o Glaucia, que a gente tem que ter. Isso vai desde a nossa orientação para a família, né, porque às vezes são mudanças que são muito sutis e às vezes é muito difícil da gente observar isso, né? Mas eu acho que a gente consegue observar o idoso, né? Ele começa às vezes a ficar mais desanimado, ele começa a se isolar mais, tá? Então, isso daí vai fazer com que ele vai perdendo o prazer de coisas que antes ele gostava de fazer, né? Entendi. Então, a gente precisa avaliar, né? A gente tem aí a questão, né, das demências, a gente fala facilmente sobre a questão de depressão, solidão. Então, isso tudo tem que estar muito bem alinhado com a família, né? Porque, às vezes, são coisas que começam de forma muito sutil, né? E, às vezes, passam despercebido. Tá? Passa despercebido. Essa coisa quando chega, né, deve chegar para a senhora, né, lá no seu consultório, aquele que às vezes sai de casa e de repente, onde eu tô, me perdi, é um sinal clássico de que realmente a coisa já passou despercebido. Outros sinais, exatamente. Então a gente precisa investigar, né? Existem exames para isso, doutora? Então, existe. Para detectar? Então, até existe algumas coisas, fala-se muito em alguns exames, mas a história clínica ela faz muita diferença. Que fecha o diagnóstico. Existe algumas coisas, mas são coisas, às vezes, que são até um pouco mais inacessíveis, ou assim, são mais difíceis de conseguir, a depender da realidade, né, que a gente tiver. Mas isso tudo vai começar da história clínica ali, né? O idoso, a gente faz testes cognitivos, né? Existem escalas, a gente dentro do consultório, por isso que eu costumo falar, hoje uma consulta de geriatra, ela não dura menos de 1 hora, a gente não consegue, tá? Porque a gente precisa fazer perguntas, a gente tem que aplicar escalas, a gente tem que olhar o paciente, Glaucia, desde a hora que ele entra no nosso consultório. Entendi. Né? Até a forma como ele fala, né? A gente precisa entender quem é o acompanhante, tá? Quem é o familiar, como é que é a rotina daquele idoso, né? Como é que ele está inserido ali, como é que é a família, os filhos moram perto, eles moram longe, como é que é a rede de apoio desse paciente. E, assim, são testes, são inúmeros testes, né? A gente consegue fazer e consegue, de fato, dar um diagnóstico, né? Para a gente conseguir fazer com que esse idoso, né, ele tenha qualidade de vida. Né? O nosso objetivo é esse, né? Ainda que com as limitações, ainda que com as coisas, né, com as doenças que às vezes possam surgir, o nosso maior objetivo é manter a autonomia, né, dar qualidade de vida, porque a gente sabe que se a gente der conforto, né, a esse paciente quanto a isso, dar essa qualidade de vida para ele, a gente vai refletir na família, no cuidador, né, em toda aquela rede ali. Então, isso é muito, muito importante. Você falou muito da questão aí do isolamento e da depressão, né? Porque muitas das vezes eles perdem o parceiro e aí se isolam. Então, quer dizer, desde esse momento
é importante esse apoio da família. Sempre, sempre. E sempre incentivar algo novo na vida desse idoso, né, Eu costumo doutora? falar que a família, Glaucia, ela é essencial. O afeto, a presença é tão importante quanto o remédio. Tá? Tão importante quanto. Então, o apoio da família nessas horas é essencial. Essa rede de apoio, com certeza, ela vai fazer a diferença aí. Com certeza. Doutora, com relação àquele idoso, né, que dizem, né, não sei se é verdade, a senhora que está dentro sabe me dizer, por que os idosos não gostam muito de beber água? Então, Glaucia. Não tem isso? Tem. Não tem essa queixa? Mas, assim, isso é bem comum. Às vezes, a gente pega muitos pacientes também, com o passar da idade, né? O paladar da gente vai mudando, né? Então, às vezes, até a preferência pelo sal ou a preferência pelo doce, né? Mas, às vezes, eles não têm aquele incentivo. Isso a gente precisa em casa. Eu falo isso com os meus pacientes. Em visita domiciliar, isso é muito comum, né? A gente vai reforçar a hidratação. Mas ele não bebe água. Mas, assim, chega uma certa idade que a gente precisa insistir, né? Às vezes, a gente não pode esperar que esse paciente levante, que ele vá lá na cozinha e pegue a água. Ele não vai fazer isso, né? Então, a gente precisa da família, do cuidador ali, deixar um copinho de água do lado, sempre próximo, né? Da mesma forma que a gente vai precisar orientar a questão da alimentação, mas, assim, tentar se adequar à realidade dele. Né? A preferência dele, tá? Então, igual eu falei, às vezes eles preferem coisas com sal. Então, assim, vamos fazer alguma coisa mais, vamos fazer à vontade, né? Se ele tiver um paladar mais doce, vamos oferecer algo doce, vamos se adequar, né? A gente precisa se adequar à rotina deles, né? E às vezes são coisas pequenas, às vezes a gente orienta, de repente, um suplementozinho, uma vitamina, né? Às vezes, você conversando isso com a família, as coisas acabam fluindo muito bem. A família abraça. Abraça. Isso é bem legal, eles abraçam. Isso é importante. A questão também dos acidentes domésticos, né? Com idosos também é algo muito sério que gera muita fratura, né, doutora? Gera. A gente, eu imagino quanto você também se importa com isso, porque o idoso, às vezes, ele acorda meio desorientado, né? E aí, às vezes, a luz tem que estar acesa. Dá umas dicas aí para quem está nos ouvindo. Glaucia, a prevenção de quedas, né? Eu acho que é um dos pilares quando a gente está falando de saúde do idoso. Não tem como a gente falar do idoso sem falar de prevenção de quedas, né? Então, eu acho que isso eu costumo falar, eu brinco, conto essa história quando, às vezes, a gente está conversando sobre isso. Uma vez eu fui fazer uma visita domiciliar numa paciente. Era uma idosa, né? Assim, ela estava mais debilitada, mas ela atendeu a gente, ela foi na porta, ela abriu a porta para a gente. Quando ela abriu, ela quase tropeçou num tapete que estava, né, colocado assim no cantinho lá na sala dela. E a gente conversando, ela tinha falado que já tinha sido a terceira vez que ela quase tropeça, né? Na verdade, ela já tinha caído uma vez no tapete, né? Já estava machucada. Eu pedi a ela para eu pegar aquele tapete e levar embora para jogar fora. E eu peguei, trouxe e joguei fora. Ela estava sozinha, não tinha nenhum acompanhante com ela ali. Eu trouxe o tapete, cheguei lá, depois eu joguei fora. Mas eu acho que quando a gente está falando em visita, isso é muito legal, porque dentro de casa a gente até consegue ter um olhar melhor, né? O calçado que aquele idoso está usando. Né? Então, igual você falou, às vezes é um abajur fora do lugar, ou colocar, né? Orientar a família, bota um abajur ali para quando ele levantar à noite, para ir ao banheiro, né? Às vezes são coisas que você consegue adaptar, né? Banheiro é algo muito perigoso, né? Banheiro, a gente consegue adaptar. Então, assim, é muito importante. A gente sabe que hoje um paciente, quando ele cai, né? Quando ele tem histórias aí de quedas, né? O nosso maior objetivo quando a gente fala nessas prevenções é proteger a autonomia, tá? E às vezes são medidas simples, são cuidados simples. A gente sabe que hoje um paciente que cai, ele pode ter fratura, ele vai perder a independência, né? E até mesmo risco de morte. Né? Dependendo, então, né, assim, costumo falar que são pequenas ações que a gente faz, orientações, adaptações que a gente faz, e isso tem um impacto, assim, poderoso na vida do paciente, na vida da família. Sem dúvida. Tá? Uma coisa que é muito importante também, que vale a pena, eu acho, a gente citar, né, doutora, é com relação a esses idosos que às vezes vêm à rua, né?
andam de bicicleta. Volta e meia, né? Eu lá na rádio, a gente tem notícias de idosos que são atropelados, né? Às vezes queda por conta de bicicleta, às vezes andando até a pé, né? E além desse perigo, né, de sofrer alguma queda, né, andando sozinho na rua, ainda tem aquele outro perigo que a gente sabe que são os abusadores, né? São aquelas pessoas que às vezes ficam lá no banco para pegar a senha dele, né? Enfim. É interessante, seria legal, porque você fala muito da autonomia do idoso, e eu acho que tem que ter mesmo, tem que ter o espaço dele, tem que ter o momento dele, mas a família tem que estar atenta nessa situação de acompanhar, às vezes, um idoso quando ele vai ao banco, quando chega a hora de dizer, olha, pai, mãe, não está na hora de você dirigir mais. A família, a gente sempre brinca, né? Nós, médicos, nós entendemos, né, da doença, né, da doença X, da doença Y, mas o paciente, o acompanhante, o familiar, né, ele entende, né, da realidade deles, tá? Mas chega uma hora que realmente você precisa, né? Você precisa parar, mas eu acho que isso tudo precisa desse acompanhamento, dessas consultas médicas regulares, né? Para você ver, igual eu te falei, a gente dentro da geriatria, existem inúmeras escalas para a gente dizer para você quando um paciente ele está mais frágil ou quando ele não está. Então, a gente faz perguntas, se é ele que toma conta, por exemplo, das finanças, se é ele que paga as contas, né? Se ele consegue sair sozinho na rua, se eu preciso ir ao banco, ao mercado, o senhor consegue ir sozinho? O senhor consegue ligar, pegar um telefone, ligar para um táxi e ir? Né? Então, isso tudo vai direcionando a gente, né? Existem inúmeros testes aí para a gente poder realmente dizer, não, esse idoso ele é frágil. Não, esse idoso ele não é frágil. Entendi. Entendeu? Tudo vem da conversa, tudo vem da consulta. Por isso que é importante, gente, né? A gente ter essa atenção. Estar atento, ver e manter, né, essa regularidade de consulta, fazer os exames que tem que fazer, porque realmente, igual, por exemplo, você não vai saber discernir uma depressão de uma angústia, de uma tristeza, vamos falar assim, né, doutora? Porque existe a tristeza e existe, de fato, a depressão em si. Quem vai poder apontar isso aí? O geriatra, né? Através da conversa, né? Escutar. Tá escutando o paciente, né, doutora? Esse olhar integral é muito bacana, Glaucia, porque a gente vem de uma realidade hoje da medicina, né? Que é muito... A gente não pode seguir, né? A gente dentro de um consultório médico, a gente não está avaliando um paciente, não é só o idoso, né? Qualquer pessoa, né? A gente não está ali no pronto-socorro, aonde nós vamos, porque eu estou passando mal, estou tossindo, estou com febre, estou com dor de cabeça, eu vou te dar uma receita com 10 remédios e você vai seguir, vai para casa, né? A consulta da geriatria não é isso, a gente participa. Tudo que a gente faz... O paciente, o familiar, né, o cuidador, ele participa ativamente das decisões. As decisões, elas são compartilhadas, né? E a partir do momento que você consegue fazer com que isso seja compartilhado, a gente tem melhores desfechos, né? O paciente ele consegue ter uma boa adesão ao tratamento que está sendo proposto. E o mais importante, né, que eu acho que é hoje, inclusive, algo que se perde muito na medicina, é a relação médico-paciente. Né? Então, esse olhar integral do geriatra, né? Isso é muito importante, porque, como eu sempre falo, a gente vem de uma realidade onde o paciente ele vai em inúmeros profissionais. Né? Ele vai no cardiologista, ele vai no endocrinologista, ele vai no psiquiatra. Está todo mundo focado na sua parte. Sim. Né? E o geriatra ele tem esse olhar integral. Né? Essa medicina como um todo. A gente precisa revisar, né? Algo que eu acho que a gente nem falou aqui, mas é super importante, né, revisar medicamentos, né? Às vezes o idoso chega com uma queixa, que a gente vem também de uma cultura de medicina, que a gente vai ao médico para ganhar remédio. Sim. Né? Eu estou doente, então eu preciso de um remédio. E muitas vezes a gente consegue tratar tirando alguma medicação, que naquele momento já não tem mais benefício. Né? Às vezes não é nem só não ter o benefício, às vezes... São medicamentos que prejudicam, que está tendo uma interação com outro remédio. E aí a gente está vendo, às vezes, o paciente está com
algum efeito colateral, tá tonto, tá caindo demais, quando a gente vê é por conta de alguma medicação. Então, às vezes, o tirar remédio, às vezes é muito mais importante do que você dar remédio. Tá? E, inclusive, eu te falo com propriedade, eu acho que é o maior desafio hoje da minha prática médica é isso, porque você conseguir conversar com o paciente e dizer que aquele remédio que ele toma há mais de 20 anos pode estar causando isso, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais com idosos. Não é fácil. Doutora, eu quero te parabenizar, né, pela sua garra, pelo seu trabalho. Às vezes a pessoa pensa assim, o médico trabalha pouco, né? Ganha bem, coisa e tal, mas a pessoa, para poder chegar, né, ter, né, uma experiência igual a senhora tem, né, seu profissionalismo, isso é luta, né? Igual você falou, tem criança tem 2 filhos, um com 18 anos. Com certeza, muitas noites de estudo, muitas viagens, né? Nos seus congressos, enfim. O médico nunca para de estudar. Né? É muita entrega, né? É muita entrega para salvar vidas. E, assim, a luta, né, que a gente vê de vocês, quando eu vejo que deve ser uma tristeza muito grande quando chega um paciente para você que você não tem muito o que fazer, né? Por quê? Porque chegou tarde. Né? Eu acho que essa deve ser a maior dificuldade na sua área, né, doutora? Com certeza. E eu quero, no dia 14 de novembro, te entregar esse troféu com muito carinho, em nome de todos esses idosos, né, desses vovôs e vovós que você cuida com tanto carinho, que ameniza dor, que dá ombro, né, porque o médico geriatra é um filho, né, desse paciente, né? Eles olham para vocês não como doutor, né? Eles olham para vocês como minha filha, eu tô assim, mas minha filha. E às vezes eles entram no consultório, mas ela é muito novinha. Tipo, ela não vai cuidar de mim, não, ela é muito novinha. Eu sofro com isso. Eu imagino, doutora. Mas olha, que Deus continue te abençoando. Amém. Abençoando a sua família, te dando toda a graça e sabedoria para que você possa levar toda essa bagagem, né, com amor para todos aqueles que te procurarem ao longo da sua vida, viu? Amém, amém. A gente está aprendendo muito, né? E assim, se eu puder, né, deixar uma mensagem, né? Isso, eu ia te pedir. Então, eu acho assim, Glaucia, eu acho que envelhecer é uma conquista, tá? Então, eu ia vir até com uma camisa, mas eu não vim, não. É uma camisa que fala assim, o velho é o jovem que deu certo. Verdade. Mas envelhecer é uma conquista. E, assim, eu acho que cada fase ela tem o seu valor, tá? Então, se eu puder dar um recado para a família, tá? Eu acho que eu posso resumir em 3 palavras, que é presença, escuta e carinho, tá? Isso é tão importante quanto qualquer tratamento, né? E ao idoso, né? Ao meu idoso, eu acho que se eu puder reforçar alguma coisa, eu queria passar uma frase, né? Que nunca é tarde para a gente buscar novos hábitos e aprender coisas novas. Com certeza. Que Deus te abençoe. Amém. E até dia 14, se Deus Estaremos quiser. lá. Amém. Daqui a pouco, mais um entrevistado, mais um homenageado do nosso 7º Prêmio Destaque Saúde e Vida. Aguarde.